Senhoras e senhores senadores, eu não vou falar hoje sobre a Amazônia, porque eu já falei a semana passada. Eu vou falar sobre a Previdência. Mas eu vou só responder ao meu companheiro deputado Amazônia do Amapá, o senador Lucas. Colocar de que a culpa da devastação lá na Amazônia é por causa dos pequenos que foram beneficiados pela reforma agrária do governo passado, isso é sendo uma... Outra coisa, os companheiros da Amazônia aqui colocaram a questão das ONGs. Claro que em todo campo tem os bons e os maus. Até nas sacristias, nas igrejas, todas têm os bons e os maus. Agora, colocar a culpa do incêndio e da coisa da devastação na Amazônia sobre as ONGs também é outra disfarçatez. O que eu acho é que nós da Amazônia, que agora estamos cantando em versas e provas, temos que unir aqui como bancada da Amazônia para defender um processo de desenvolvimento onde a Amazônia tenha um papel fundamental no desenvolvimento nacional. E assim tem que ser respeitado, não só internacionalmente, mas também pelos nossos brasileiros. Então a Amazônia está lá. A solução do desenvolvimento nacional está lá na Amazônia. Lá tem a maior reserva florestal do mundo, lá tem a maior biodiversidade do mundo, lá tem a maior reserva de água doce do mundo, lá tem a maior reserva mineral de qualquer espécie mineral que serve de material, inclusive para o desenvolvimento da humanidade, está lá na Amazônia. E nós próprios da Amazônia já demos a solução nessa questão, que é o que se criou lá a partir do chamado desenvolvimento sustentável. Ou seja, desenvolver, crescer, mas com autossustentabilidade, que é a questão da diversidade e da biodiversidade, que é a questão ambiental e que, portanto, nós mesmos lá já inventamos este desenvolvimento com autossustentabilidade, preservando áreas que devem ser preservadas, explorando áreas que podem ser exploradas. Então, esse debate apaixonado e polarizado não pode, nós da Amazônia, perder o rumo do que nós queremos para a Amazônia. E nós temos que falar para os governos de plantão o que nós queremos para a nossa Amazônia. Não dá para respeitar um presidente que fala grosso com os franceses, mas fala fino com os americanos, tentando entregar a nossa riqueza para os americanos. A reforma da Previdência já chegou na estacada com um pedido de urgência. Encontra-se hoje na Comissão da Constituição e Justiça. O governo, insensível aos interesses dos mais pobres, dos trabalhadores, quer passar o rolo compressor e quer aprovar sem aprofundar o debate. Um tema dessa magnitude, com essa importância, deveria ser objeto de grande discussão, de aprofundamento, de chamar todos os setores da sociedade para poder ajudar aos nossos senadores a conceber uma previdência capaz de atender hoje os interesses de todos. Como aconteceu na Câmara. Mas a elite representada aqui pelo governo, como de costume, concentrou todas as etapas de reflexão em uma única semana, sem garantir o tempo e o debate necessário e democrático. Se assim for, com essa pressa, será um absurdo. Por outro lado, o Senado
tem que fazer valer o seu papel constitucional, a não ser apenas um carimbador do que é aprovado na Câmara dos Deputados. Pela notícia e pela publicação, o senador relator já publicou o seu voto. E pela análise rápida que já fizemos, não mexeu em nada, a não ser na questão do BPP. O Senado tem que fazer o seu papel constitucional, a não ser apenas um carimbador do que é aprovado na Câmara dos Deputados. O Senado Federal não pode, em hipótese alguma, deixar de cumprir o seu papel institucional de câmara revisoras dos temas advindos da Câmara. Portanto, nós precisamos corrigir os erros e assim fazer cumprir o papel desta Casa, que é o de melhorar o texto, rejeitar essa reforma nefasta ao povo brasileiro, principalmente aos mais pobres, aos pequenos. Do jeito que está, a reforma não pode ser aprovada. É um crime contra a nação, principalmente contra os mais pobres. Na PEC não há nenhuma especificação de como, de onde e de quem irá retirar os recursos para obter novas fontes de financiamento para a Seguridade Social brasileira. Tudo será retirado das costas do trabalhador. A redução do valor dos benefícios, a restrição ao acesso dos que precisam de benefícios, sem falar no aumento da idade para se aposentar. O que o governo chama de economia, na verdade, é o povo pagando a conta, sem que... E só quem perde é o trabalhador. Você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando pela TV Senado, seja contribuinte do INSS, seja servidor público, todos saem perdendo. A PEC da reforma da Previdência pode ser sintetizada na frase: reformar para excluir. A proposta é cruel. Afirma que combate privilégios sem efetivamente combater nada, pois mentem ao taxar com uma alíquota maior quem ganha mais e reduzir a alíquota de quem ganha menos. Na essência, isso não é verdade. Nada mais é do que gerar uma massa de trabalhadores pobres e excluídos do sistema de proteção social, que é uma conquista, é um patrimônio do povo brasileiro. Ao elevar de 15 para 20 anos o tempo mínimo de contribuição para o homem, o que acontece é que a maioria não conseguirá chegar à data prevista com a carteira assinada, impedindo assim o acesso à previdência de grande parte da massa trabalhadora deste país. Para se ter uma ideia do impacto entre os trabalhadores da cidade que se aposentaram por idade entre 2004 e 2017, mais da metade não poderiam se aposentar caso vigorasse a regra de 20 anos de contribuição. Eu disse mais da metade, um absurdo sem tamanho. A PEC eleva a idade mínima de 65 para homens e 62 para mulheres, desconsiderando diferenças sociais e regionais. Isso não basta para eles. A proposta exige ainda 40 anos de trabalho para a aposentadoria integral dos homens e 35 anos de trabalho integral para as mulheres. O triste legado da reforma de Bolsonaro será um sistema excludente e injusto, com uma legião de idosos pobres. O andar de cima, ou seja, os mais ricos, não serão responsabilizados sequer serem taxados. Os casos concretos mostram a crueldade que ainda persiste no texto aprovado na Câmara. Por exemplo, pelas regras atuais, que se aposentam por invalidez recebem benefícios integrais. Com a reforma, o benefício cairá para, pasmem,
a metade do valor. Esta redução ocorrerá para todos os brasileiros. Todos irão perder. Agora é preciso perguntar: onde estão os privilégios no INSS? Entre os atuais aposentados, dos 2/3 ganham apenas um salário mínimo. E em cima desses beneficiários é que a reforma vai economizar, pagando benefícios ainda menores. Não é difícil imaginar o impacto desta redução sobre as economias locais, sobre os nossos pequenos municípios. O dinheiro que vai deixar de circular no comércio local, prejudicando os pequenos negócios, a economia de municípios pequenos, nos quais a renda previdenciária tem grande peso na economia local. Então, as prefeituras devem também se mobilizar para não permitir tamanha atrocidade. Portanto, o que é pior, essa proposta nefasta permite alterar por lei o tema que trata da Previdência, não sendo mais necessário passar pela dificuldade de uma votação de uma emenda constitucional. Por exemplo, a pensão por morte poderá ser novamente alterada por uma mera medida provisória, o que torna mais fácil para a elite brasileira. Também sairão perdendo aqueles que colocam todos os dias a saúde em risco no ambiente de trabalho, que teriam direito à aposentadoria especial. A PEC introduz uma idade mínima de 55, 58, 60 anos para essas pessoas, de acordo com a gravidade da exposição. Além disso, o cálculo do benefício será reduzido em função das novas regras. Os professores federais da educação básica também serão prejudicados. A PEC eleva da idade mínima de 50 para 57 anos a mulher e de 55 para 60 o homem, 7 anos a mais para mulheres. Além disso, reduz o valor da aposentadoria pela nova regra do cálculo. Falando dos servidores públicos federais, a PEC traz duras regras de transição que excluem 80% dos servidores. Estes exemplos ilustram a lógica geral da reforma, que é reduzir as despesas previdenciárias, tanto na queda expressiva do valor dos benefícios, como pelas restrições do acesso. Por que não rever isenções, como, por exemplo, os juros sobre capitais próprios, e tributar o lucro dos setores que aumentaram seus ganhos mesmo na crise, como os bancos, que cobram taxas de juros nos empréstimos que podem superar a 300% ao ano. Só em 2017 os bancos distribuíram aos seus acionistas e sócios quase 30 bilhões de dividendos e juros sobre o capital próprio, sem pagar, vejam, sem pagar R$1 de imposto de renda. Nós não vamos denunciar a lógica excludente da reforma. Eles mantêm os ricos pagando pouquíssimos impostos, enquanto restringem a aposentadoria de todos os trabalhadores, dos pensionistas rurais, das pessoas que se aposentam por incapacidade permanente e outros. Na quarta-feira, dia 20 de setembro, nós presidimos uma série de debates na Comissão de Constituição e Justiça sobre os prejuízos que essa reforma trará para o país. Ficou mais do que comprovado que há alternativa de sustentabilidade do sistema, mas parece que o governo está pouco se lixando para os mecanismos que livram os mais pobres de pagarem novamente a conta. Senhoras e senhores senadores, não podemos permitir a aprovação dessa PEC da maneira como está. Ela irá tornar o Brasil mais desigual. Eu pergunto, nós vamos permitir a criação de uma legião de idosos pobres que não conseguem se aposentar e, se o fizerem, receberão valores muito reduzidos em relação ao que contribuíram, podendo
ainda os pensionistas sequer alcançaram o salário mínimo. Tenho certeza que o Senado Federal cumprirá o papel de proteção à população mais humilde e cumprirá o papel que a Constituição lhe confere de ser uma casa revisora dos instrumentos feitos pelos parlamentares das leis que são produzidas na Câmara, para que a gente possa redirecionar esse país no caminho da justiça social, da paz, da recuperação, da tentativa de construir igualdade entre as regiões e de favorecer as economias locais. Para o bem do Brasil, vamos estar atentos nesse debate da Previdência Social. Senador Paulo Rocha.